caminhada de 5 dias e pouco mais de 200 quilômetros promovidos por Nicola Ferreira entre Paracatu, em Minas Gerais, e Brasília, voltou a destacar o nome do deputado mais bem votado nas eleições de 2022 como protagonista da extrema-direita. Com o discurso de questionar o governo Lula, o STF, cobrar anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, e dar ainda mais campo para polêmicas da política, a manifestação coloca interrogações sobre o futuro da direita, cada vez mais dividida para 2026. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. Linha Política número 82, a edição chega numa semana em que a direita está no foco das atenções. É claro que outras coisas também acontecem na política nacional / internacional, mas vamos focar hoje a movimentação dos candidatos à direita, já numa perspectiva para as eleições de 2026, né, dia 4 de outubro, e está cada vez mais próximo. E claro que essa movimentação, aliás, movimentação literal, né? A direita foi às ruas, ou melhor, às estradas, e Nicolas Ferreira, aliás, tido já, perguntado pelo próprio professor, aqui não é, professor? Nós literalmente queremos fazer um ato que é o fim de um ato simbólico, mas é o começo de algo ainda muito maior, porque motivos para poder acordar não faltam. Nós temos visto dos escândalos do INSS, escândalos do Banco Master, contratos milionários com esposas de ministros. Já desponta como um desses nomes para o futuro dessa direita mais extremista, né? Uma direita bolsonarista. E ele colocou nas ruas, ou melhor dizendo, na estrada, uma caminhada que teve vários adeptos, conseguiu a adesão conseguiu a fotografia, vamos dizer assim, né? Porque muita gente foi com ele, professor, com direito a raios e trovoadas, com direito a alguns participantes que até entram mais uma vez para o anedotário político. Mas, professor, deixa uma amostra de que há um poder, mesmo que atrelado ao bolsonarismo, diretamente falando, né, até porque a caminhada era por Bolsonaro, mas Nicolas Ferreira deu uma amostra de força. De Paracatu, Minas Gerais, a Brasília. O trajeto de 240 quilômetros começou na segunda-feira com um grupo pequeno, mas que foi ganhando apoiadores pelo caminho. Sem palavras para cada um de vocês que estão aqui, a todos os demais que a gente encontrou pelo caminho. Caminha. Políticos e influenciadores se juntaram ao grupo de liderança política, inclusive com outros nomes do próprio grupo, mais tarimbados, né, muito mais de uma história maior, até porque a gente está falando de Nicolas Ferreira, um jovem, né, 27 anos, mas ele deu mostras de uma força. Mas a pergunta que eu faço aqui para o professor Márcio Meirelles, para a gente começar a nossa conversa mesmo com essa amostra de força, a gente já teve em outras oportunidades, inclusive durante o período do governo de Jair Bolsonaro, que a família Bolsonaro não gosta muito de abrir espaços para quem não tem o sobrenome Bolsonaro de nascença. Porque já vimos até com a própria Michelle que, tendo Bolsonaro no sobrenome, não tem esse espaço garantido, não. Pelo contrário. A pergunta é, até onde Jair e os Bolsonaros deixam lideranças como Nicolas Ferreira caminhar? É uma pergunta difícil de a gente responder, né? Mas existem alguns aspectos que a gente poderia pensar. De fato, o Bolsonaro não aceita ninguém que não é da família. Ou seja, o clã Bolsonaro é o Bolsonaro preso e os filhos. Nem a própria Michelle, vamos dizer assim, tem uma liderança, né, como a presidente do PL feminino, né, que já tem uma certa projeção política. Mesmo ela, de uma certa forma, é reprimida pela própria família. O Tarcísio foi trucidado pela família, né?
aquela história de lealdade e não sei o que Tarcísio sempre colocou. Na verdade, o Tarcísio, politicamente, ele é muito fraco, né? Ou seja, ele não tem nenhuma experiência política. Agora, voltando ao Nicolas, o Nicolas, o que a gente poderia dizer, seria uma força representativa, é uma pessoa jovem, né? Não tem idade para ser candidato a presidente da República, que pode ser no futuro uma grande liderança nacional da direita. Agora, o que me preocupa, Francisco, quando a gente está falando de direita, de esquerda, nós estamos falando de direita e esquerda num aspecto de fla-flu. Partido político não é time de futebol que você vai lá torcer no dia de jogo, né, e vai torcer para o campeonato e vai criticar que o seu time vai mal. Não é isso. A formação de uma ideologia política, ela exige cultura, ela exige nomes, ela tem que ter uma sustentação acadêmica. Não é uma coisa assim, você é de direita, eu sou de esquerda. Então, eu vejo esses candidatos que poderiam ser líderes no futuro, como esse próprio Nicolas, que não tem sustentação cultural nenhuma para ser. Ele se apoia na questão da religião, né? Que é o sustentáculo dele, mas como promessa política, quais são as ideias dele para o Brasil? Quais são as ideias dele para um Brasil com problemas que estamos há anos tentando resolver e não conseguimos resolver, né? Então, eu acho que o Nicolas, ele está correndo, ele está usando a imagem do Bolsonaro, o movimento bolsonarista, né, para formar uma outra corrente, talvez uma nova corrente dentro da própria direita. Então, o que vai acontecer, na minha opinião? A prisão de Bolsonaro, esses movimentos que ele está fazendo de colocar o filho como candidato, fortalecer o clã da família, a partir do momento que o Lula não for mais candidato, não for mais representante do PT, ele também vai acabar, né? Porque ele ficou com o quê? Ele ficou com uma direita raivosa, uma direita ultra conservadora e ultra radical, né? Isso, em qualquer agremiação social, em qualquer sociedade, você vai encontrar grupos radicais. Isso não, em qualquer lugar você vai encontrar. Mas eu acho que a tendência é desse grupo assim, radical, muito radical, desaparecer. Então, não vejo ele como o grande líder da direita que vai crescer. Porque a direita precisa de fundamento acadêmico, cultural, de pessoas que tenham, por exemplo, uma trajetória política, que comece lá embaixo, que saiba falar a linguagem do povo. Ele fala a linguagem da religião. Isso numa possibilidade do arrefecimento desse fla-flu. Exatamente. Com pós-Lula, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que ele também, de uma certa forma, vai... esse movimento dele é agora com o Bolsonaro preso e ainda com o movimento religioso né, suportando essas coisas que ele faz, por exemplo, de dizer que o raio foi uma vontade de Deus, foi a resposta de Deus. Ou seja, isso ainda na sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, pega, né? Mas eu acho que ele não tem estatura, ele não tem formação, né, para ser um líder de direita. Mas eu pergunto e faço para o senhor, eu vou ser mais pessimista. Esse pós-Lula, se a gente for pensar agora, antes de falar da direita, pensando na própria esquerda, o pós-Lula não significa a esquerda sem o freio político. Por quê? Lula é um freio político hoje na esquerda mais extrema, né? Aquela esquerda mais ligada à ideologia. Inclusive uma esquerda que cobra Lula por seguir mais a ideologia que é muito cantada nas campanhas eleitorais. Lula é um homem, é um ser político.
né? Ele é um político de esquerda, um dos principais lideranças, se não a principal liderança da história da esquerda no país, mas ele é um ser político, sabe dialogar dentro da política em outros aspectos, inclusive dialogar com a própria, não a direita bolsonarista, não essa, né, mas aquela direita tradicional. Vamos lembrar aqui que Lula, nas suas campanhas, e principalmente o período anterior, sempre soube dialogar com partidos que eram de oposição ao seu governo. E o pós-Lula fica aquela questão, não seria o fim desse freio, porque nós teríamos, e é uma questão, né, também da própria esquerda, a gente já falou sobre isso e poderíamos mais para frente aqui nesse período eleitoral, pré-eleitoral que está cada vez mais próximo, voltar a falar sobre a esquerda, sobre o futuro da esquerda, mas esse fim de Lula viria com ele uma esquerda mais ideológica, que faria com que esse sentimento de Fla-Flu crescesse, ao invés de arrefecer. Por quê? Porque você viria com esses debates que ferveria o debate para o outro lado, que é da direita extrema. E aí, sobre isso diretamente ligado a Nicolas Ferreira, que, como o senhor falou, e eu concordo totalmente, é alguém que você não consegue ver nas palavras de Nicolas propostas para um país, porque ele foi exatamente na linha do bolsonarismo, né? Ele utiliza muito bem o bolsonarismo para pegar essa identificação religiosa, essa identificação do discurso do extremo, do discurso do absurdo, como a gente viu agora nessa própria passeata, né? Tem algumas imagens, a gente até conversava em off aqui, tinha algumas mensagens ali de falas de seguidores de Nicolas e Bolsonaro que parecem mais esquetes de programa de humor, mas é a verdade do que a gente está vendo nas ruas e está vendo principalmente nas redes sociais. E Nicolas, ele utiliza, e para ele, enquanto mais quente o debate fora de projetos, fora de como o Brasil deveria debater a política, mas como o Brasil debate a política hoje, infelizmente, Nicolas vai se fortalecendo. Lembrando, aos 23 anos foi o deputado mais votado do país, deputado mais votado da história de Minas Gerais, quase 1,5 milhão de votos aos 23 anos. Há uma perspectiva, até porque alguns nomes da direita bolsonarista não poderão ser candidatos, então há uma perspectiva de que Nicolas, vindo a deputado ainda ou a Senado, ele possa ter mais votos, e ele também utiliza algo que é irreal, mas real, que é a bendita das redes sociais. Nicolas Ferreira, se a gente for pensar hoje só no Instagram, vamos pegar aí que é onde a rede social que mais ferve, né? Instagram e o X, né? O ex-Twitter. Nicolas Ferreira tem somente no Instagram 24 milhões de seguidores. Jair Bolsonaro tem 27 milhões de seguidores. Então, assim, a gente está falando de um popstar das redes sociais que pegou esse bolsonarismo na ponta da língua e está sabendo utilizá-lo para ser ele, e ele aposta nisso, o futuro do bolsonarismo. Mas eu tenho dito sempre ao do Tarcísio, e eu acho que esse é o pensamento dele também, que é muito importante os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão, porque isso mostra caráter, né? E ele é um bom caráter. Mas é importante que uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha. Ele precisa mostrar que tem a sua identidade. E identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser evidentemente reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador, mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. A submissão, que eu acredito que ele pensa assim também. Seria a renovação do bolsonarismo seguindo a mesma tendência. Renovação em cara, né? Não discurso, porque o discurso é o mesmo. E não os filhos de Bolsonaro. Mas, de novo, né? O maior problema, como eu vejo isso, é de que o bolsonarismo não sei se vai deixar a coisa ir para esse lado. Como o senhor citou, ele não é um Bolsonaro. No final das contas, e Bolsonaro foi assim, por exemplo, com seus ministros, durante o período de pandemia e tudo mais, aquele que começava a se destacar, eles cortavam. Porque no final das contas, Bolsonaro tem que ser esse nome. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor, de novo na comparação com Lula.
2018, o PT foi muito criticado pós-eleição porque diziam que o PT deveria apoiar algum nome. Por exemplo, hoje, para quem acompanha a política de hoje, fala, isso é imaginável isso. Mas 8 anos atrás o PT apoiar Ciro Gomes na disputa contra o próprio Jair Bolsonaro, que vinha numa ascendente absurda. Tem muita gente que critica o PT por não ter feito isso, que era o momento do PT recuar e fazer um apoio. E o PT não conseguiu. Existia esse projeto, no caso Lula estava impossibilitado de ser candidato, mas colocou Fernando Haddad. E esse poderá ser o erro do próprio Jair Bolsonaro, por outros tipos de projetos, mas no final das contas numa mesma medida de não apoiar alguém, mas sim querer, não ele, mas manter um Bolsonaro. Você colocou uma série de posições aí super interessantes. Bom, vamos começar pelo começo. Você falou do Lula, né? Na verdade, o PT sempre foi difícil de ser governado, né? O próprio PT, porque ele tinha lá diversas correntes políticas dentro do próprio PT. E aí, gostem ou não gostem do Lula, o Lula realmente talvez seja o último protótipo de um político, daqueles políticos antigos que nós tivemos no Brasil. Que agrega, que dialoga, que senta na mesa e discute. Vai ser Lula saindo do cenário político brasileiro, não tem mais nenhum político no Brasil, na minha opinião. Por uma razão muito simples. O sistema que nós criamos, e isso foi uma falha que nós tivemos, eu acho, como sociedade, quando houve o fim, né, da ditadura que os militares entregaram o país, nós, a sociedade, os políticos naquela ocasião, deveriam ter feito um pacto, como foi feito na Espanha. Ou seja, reunir todas as forças políticas que estavam reunidas no palanque das diretas já. Estava lá Brizola, Lula, Tancredo, todos os políticos brasileiros estavam naquele palanque. Dr. Ulisses, que é o grande, né? Que era o grande coordenador de tudo isso, né? Nós não fizemos esse pacto. Nós saímos de uma ditadura e começamos a criar partidos sem nenhum objetivo, um foco do que o país, na verdade, necessitava. Porque os militares, de uma certa forma, destruíram o país em todos os sentidos. Na educação, na economia, em tudo, na estrutura. Ou seja, precisaríamos ter um arranjo político e dizer o seguinte: aonde que nós vamos começar, né, juntos a resolver. Depois cada um vai seguir a sua ideologia política, né? Esse é um aspecto que eu acho que dificulta muito a gente discutir política hoje no Brasil. Segundo o outro aspecto também que eu acho importante é o sistema político brasileiro. Sim. Ou seja, nós não estamos formando políticos, nós estamos formando influenciadores que trazem votos porque tem a verba, né? A verba eleitoral que é proporcional ao número de candidatos. Ou seja, você tem indivíduos hoje sentados no parlamento brasileiro que não tem nenhuma experiência política, nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi prefeito de uma cidade, e ele se diz político. Ou seja, o conceito de política no Brasil também se perdeu ao longo do tempo. Então, quando a gente fala do Nicolas, é possível que ele esteja, mas eu não vejo que ele tenha base acadêmica, cultural, para criar uma direita efetiva no Brasil. Porque no Brasil tem várias direitas. A tendência, eu acho que o radicalismo de Bolsonaro é desaparecer, que vai aparecer contra o lulismo. Porque o bolsonarismo existe porque existe o petista. Sim, se retroalimenta. Parece chavão, mas é um fato, né? Não, esse é um fato social. É. Né? Com certeza. A hora que o PT, de uma certa forma, o Lula,
O problema é o Lula, não é o PT, é o Lula, né? Que aí tem outra coisa também que a gente poderia discutir numa outra ocasião, essa rejeição que a sociedade brasileira tem com referência ao Lula, né? Que esse livro que nós estamos lendo agora fala muito sobre isso, que isso ainda é resquício do sistema escravocrata. Com certeza. Né? Mas aí é outra história. Então, porque a direita também não é uma direita, são várias direitas. E aí como é que faz? Né? E aí nessa... Oi. Não, e outra coisa que é interessante, qual é o programa do Bolsonaro? Ele é contra o sistema. Que sistema? Pois é. Qual é o sistema? É o mesmo das forças ocultas do Jânio? Pois é. E engraçado que é um contra o sistema que foi alimentado e alimentou todo esse sistema. Então como é que o Nicolas, um jovem que tem toda a possibilidade de se mostrar, né, de se formar um político, vai se formar com base em quê? Contra o sistema? Que sistema? E é uma política que se alimenta, aliás, não tem nenhum compromisso. E eu estou dizendo assim, esse fla-flu, tá, gente? Não só essa questão do bolsonarismo em si, mas esse fla-flu é uma política que não se alimenta e não tem nenhum compromisso com discutir a verdade e projetos, mas sim atender o que a claque, o que a plateia quer, né? O que a arquibancada quer, que é essa doideira, essa loucura, nós contra eles, e vai ser alimentado, e sempre vai, e cai um raio do céu, o raio foi mandado pela esquerda, o raio é Deus com uma mensagem, e é nisso, sabe? E o Brasil, de fato, vai ficando para trás, e as coisas precisam ser discutidas, como a gente discutiu aqui no programa da semana passada, quando falamos bastante sobre a questão até mesmo de planejamento econômico do Brasil, vai ficando para trás essas discussões, né? E aí, professor, o senhor falou sobre os braços da direita em si, e essa direita vai tentando se articular em meio a toda essa situação. Por exemplo, Kassab, a gente está gravando nessa quarta-feira, terça-feira tivemos mais uma fala de Kassab, entre outras coisas, reagindo a um posicionamento de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, um dos presidenciáveis, né? Mas que teria se colocado como candidato à reeleição do governo do estado, frustrando os seus, e entre os seus está Kassab. Nós estamos realmente com 3 pessoas muito qualificadas, governadores muito bem avaliados nos seus estados, que não escondem a sua legítima pretensão e que vão, durante praticamente 2 meses, se posicionar, principalmente nas redes sociais, em algumas conversas, em algumas apresentações, com as suas ideias. E no mês de abril, o partido irá definir aquele que nós entendemos que seja o mais adequado para o Brasil, para o partido. Isso vai ser feito em muita harmonia. Esse entendimento foi muito... Kassab deu uma entrevista e disse que apoia o Tarcísio ao Planalto. Por outro lado, o próprio Kassab ontem abriu as portas para Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que deixou a União, e o próprio Caiado chegou a citar, né, está agora no PSD de Kassab, porque vê em Kassab um projeto aberto. Em meio a tudo isso, outros nomes vão se articulando. A gente já citou aqui a própria Michelle, que parece cada vez mais um projeto de Valdemar da Costa Neto. Isso está ficando cada vez mais claro. E se afastando do clã, apesar de que continua lá né, junto a Jair, seu marido. E aí, professora, a direita vai tentando se articular em meio a um momento que parece se fracionando, que parece se literalmente repartindo nessa movimentação bolsonarista. Quanto isso enfraquece a direita, estamos a menos de 250 dias, se não me engano, das eleições. Você fala do Kassab. O Kassab, o que é o Kassab? O Kassab é o protótipo do político da velha guarda, que é aquele indivíduo bom de conversa, que agrega pessoas. Mas qual é o programa político do Kassab? Poder. Ou seja, esse sistema eleitoral brasileiro, o sistema político brasileiro, ele é gerador desses protótipos de falsos políticos, de aproveitadores, de indivíduos que vivem da política, não vivem para a política, vivem da política. E política não é isto, no meu entender.
Política é resolver os problemas da sociedade. Uma coisa que eu não vou ver, eu acho que eu não vou ver, mas que é uma coisa extremamente complexa, que eu não sei se a sociedade está percebendo. Já até falei no último programa, né? A gente critica muito o Trump, fala muito mal do Trump, mas o Trump, simbolicamente, é uma coisa que surgiu do nada, né? Porque ele não tem tradição política, ele era um empresário bem-sucedido, sonegador de impostos, né? Para ficar no raso, hein? Isso. Se aprofundar aqui, nossa. Ou seja, o protótipo daquele americano rico, né? Milionário, bilionário. Mas ele criou tanta confusão pela sua, sei lá, não sei qual é o perfil dele, não sei descrever o perfil dele. É um perfil doentio. Caótico. Caótico, doentio, egocêntrico. Ou seja, ele tem todas as péssimas qualidades, né? Mas ele trouxe ao mundo uma coisa, e principalmente ao Brasil, que governar não se governa mais como se governava há 5 anos atrás. Porque o mundo ficou muito complexo. O mundo hoje não é mais aquela coisa regionalizada de o Brasil ser uma ilha, né? Ou seja, ser um continente, de estar em berço esplêndido. Ou seja, hoje, para ser um político, ele precisa ser extremamente técnico, conhecedor de várias ciências que os políticos brasileiros nunca utilizaram. Ele precisa entender de geopolítica, ele precisa entender de economia, ele precisa entender de orçamento, ele precisa entender de planejamento, ou seja, ele precisa entender de uma série de ferramentas que nenhum político brasileiro até hoje utilizou. Pouquíssimos políticos utilizaram no Brasil essa visão de longo prazo, a visão de futuro, ou seja, organizar o país, né, por uma coisa assim que a gente poderia citar como exemplo, Getúlio, né? Getúlio, qual foi a função de Getúlio, apesar das críticas que se fala de Getúlio? Getúlio mudou o Brasil de um país agrícola para um país industrial. E isso não se faz com política. E do dia para a noite também não, né? Isso se faz com conhecimento, com vivência política, com uma visão de futuro, com uma visão de mundo, não com uma visão de bairro, com uma visão de igreja, com uma visão de time de futebol. De boteco, né? De boteco, de conversa de boteco. Aí. Mas aí, professora, e é isso mesmo, né? Porque isso não faz do dia para a noite, e ao mesmo tempo é uma luta contra esse extremismo que joga todas as... Parece que consegue só enxergar 1 metro à frente e tudo tem que ser para o amanhã. Então, está sendo muito difícil planejar o Brasil, e principalmente para nós, eleitores, que queremos esse Brasil planejado, está muito difícil enxergar esse caminho, né? E também porque a gente está falando aqui dos nomes e nesse círculo que ronda a eleição ao Executivo, mas como já falamos aqui, também está difícil porque temos eleição ao Legislativo aí muito difícil para peneirar, para tirar o que há de ruim. E de novo, eu sou o pessimista da vez, eu não enxergo esse Congresso, sabe, peneirado, limpo para o próximo ano. Pelo contrário, eu acho que vem até pior. O Senado, né, vem lá de Roma, né? O Senado era ocupado pelos políticos mais antigos, né? Ou seja, as pessoas que tinham a vivência política. Então, hoje no Brasil, por exemplo, você tem o Flávio. Que experiência política tem o Flávio? O que ele conhece de problemas brasileiros? E só lembrar rapidinho, é um senador. E a gente citou o Kassab, né? Nessa própria reunião que contou aí com a apresentação do Ronaldo Caiado, o Kassab colocou, parecia aquele time que tá bem reforçado aqui, mostrando, olha, vamos fazer um barulho, né?
E lembrando que o Kassab conta só debaixo das suas asas. Agora, Ronaldo Caiado, tudo bem, né? Mas o próprio Tarcísio, e ainda tem Ratinho, e tem o governador, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Tá tudo ali embaixo das asas de Kassab que tá tentando circular. E vai tentar utilizar ou lutar contra esse extremismo bolsonarista. Nós estamos realmente com 3 pessoas muito qualificadas, governadores muito bem avaliados nos seus estados, que não escondem a sua legítima pretensão e que vão, durante praticamente 2 meses, se posicionar, principalmente nas redes sociais, em algumas conversas, em algumas apresentações, com as suas ideias. E no mês de abril, o partido irá definir aquele que nós entendemos que seja o mais adequado para o Brasil, para o partido. A direita vai ter que se movimentar muito. Professor, olha, é conversa para a gente estender muito mais. O programa hoje muito bom, mas temos que dar tchau. Queria agradecer ao senhor mais uma vez por um ótimo Linha Política, mas a gente volta e vamos ter tempo ainda de conversar sobre esses alinhamentos, sobre novos momentos e novas ações da política. Tem uma nova reunião aí, Lula e Trump vindo pela frente, né? Um novo cafezinho, dessa vez na Casa Branca. Muita coisa que a gente poder falar para frente. Do Trump. Pois é. O Trump vai oferecer um banquete ao Lula. Vamos ver. Muito obrigado por mais um Linha Política. E eu que agradeço, Francisco. Um abraço a você, um abraço a todos. Até mais. Essa foi a edição número 82 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, TV Bandeirantes e SBT. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira e Marcelo Augusto dos Santos e design de Jesus Henrique.